Teremos agora a nossa segunda palestra, com o tema A Lei da Reencarnação proclamada no Evangelho. Para discorrer sobre este tema, foi convidado Álvaro Mordecai. Álvaro Mordecai é escritor e expositor espírita, foi fundador e coordenador de diversos grupos de estudos espíritas em São Paulo e na Bahia. É fundador do Grupo Espírita Cisco de Luz em São Paulo. Já esteve conosco outras oportunidades, mas com o carinho peculiar dos cearenses da capital e do interior do estado, recebamos com afeto Álvaro Mordecai. Uma excelente manhã a todos. Hoje de manhã, a hora que eu cheguei por aqui, encontrei com Elahá, e ele fez o seguinte comentário que por vezes repetimos. Falaram que seria difícil, que às vezes trabalharíamos até esgotar as forças, que seríamos perseguidos, que encontraríamos todos os desafios, principalmente internos, contra as nossas paixões. Nos alertaram sobre todas as dificuldades de servir a Jesus, mas não nos falaram quantos amigos faríamos e quão importante seria cada um desses reencontros. Então o Ceará tem nos dado amigos tão preciosos, que alguns eu já raptei e levei lá para o Cisco de Luz em São Paulo. Eu falo que quem não é mineiro dos espíritos é cearense. E esses espíritos e o movimento espírita do Ceará tem trazido tantas contribuições. Falando com o nosso amigo Arlindo, falei, vocês mandam os trabalhadores prontos para todo o Brasil, e a gente tem recebido alguns desses. Obrigado a todos os espíritas, a todo o movimento federativo, que tem conduzido de maneira tão preciosa o espiritismo aqui no Ceará. Entre os desencarnados, não poderíamos deixar de agradecer a constante presença de Adolfo Bezerra de Menezes. Um pai para todos nós espíritas. Peixotinho, outro espírito que nos traz a graça, por vezes, das luzes do seu trabalho. Viana de Carvalho e tantos outros. Então, eu só tenho agradecimentos e tenho a certeza absoluta que se aqui estou, é por misericórdia da direção desse evento. O Antigo Testamento, ele é um repositório de conhecimentos bastante claros, mas nada explícitos. É isso que Emmanuel nos intenta dizer no livro A Caminho da Luz. Nós encontramos sendo trazido a reencarnação de maneira bastante clara, mas nada explícita. Emmanuel nos explica que o Antigo Testamento é um repositório de clarões de eterna claridade. Nós encontramos Emmanuel nos dizendo que todo esse conhecimento é trazido ao lado do Evangelho. Sem sombra de dúvidas, se nós não encontramos as raízes da encarnação no Antigo Testamento, é porque o nosso pensamento se decorre da evolução do pensamento greco-romano. E lá no Antigo Testamento, o povo de Israel falava em parábolas. Para o Oriente, as parábolas são a forma primária de comunicação. Mas não apenas parábolas, parábolas repletas de símbolos. Nós não estamos tão habituados a lidar com os símbolos. Onde se encontra a célula máter da reencarnação no Antigo Testamento? Nós encontramos dentro dos 10 mandamentos. Talvez um dos textos ou uma das falas mais importantes da evolução religiosa da história da mediunidade. Se você abrir a sua Bíblia, lá na sua casa, qualquer que seja dessas ocidentais, provavelmente o segundo mandamento não estará o que eu vou dizer aqui. Isso se decorre devido ao fato de que, na história da humanidade, nós nos apoiamos no nosso egoísmo para modificar a estrutura religiosa para que servisse aos nossos desejos. O que eu estou querendo dizer é que quando
o Império Romano transforma o cristianismo na religião oficial e assim intentem acatar os bárbaros que adoravam ídolos, eles modificaram esse segundo mandamento e isso não foi corrigido nas próximas traduções. Mas se você pegar um texto em hebraico ou um texto traduzido diretamente do hebraico, o segundo mandamento será: não terás outros deuses diante de minha presença. Não farás para ti imagem esculpida, nem nada semelhante acima dos céus, ou da terra abaixo, ou da água para baixo. Não te prostrarás diante de nenhum deles, ou servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus. Um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos. E assim vai estar escrito na sua tradução, até a terceira e quarta geração. Mas no texto em hebraico está escrito: Poked avon avot al banim al shlishim ve'al areviim. Está escrito: aquele que visita a iniquidade dos pais, a partir da terceira, a partir da quarta geração. Trazendo o livro dos Espíritos, a ideia de que a encarnação começa na concepção, nenhum de nós pode reencarnar como o próprio filho, mas nós podemos reencarnar como terceira geração, neto ou bisneto. E aqui o que está sendo trazido, dentro daquilo que Emmanuel nos diz, como sendo o código da justiça, a base da justiça de todo o mundo, os 10 mandamentos, nós vamos encontrar a reencarnação, clara, mas nada explícita. Em códigos, em símbolos, e de alguma forma fazendo com que nós não assim compreendêssemos. Quando a gente olha a história e as mudanças que têm sido feitas dentro da estrutura de poder religiosa no mundo, quando nós conduzimos a religiosidade pelo nosso egoísmo, nós encontraremos outro momento, o Concílio de Constantinopla, quando no século VI, como costumamos dizer, a encarnação foi proibida pela Igreja Católica. Mas segundo a maior parte dos teólogos, o que foi proibido não é a reencarnação, mas sim as ideias trazidas por Orígenes. E Orígenes, teologicamente, diz que o espírito possui uma criação anterior ao nascimento. Como forma prática, quando se proíbe ou quando se condiz, se convenciona que nós não poderíamos obter uma criação anterior do nosso espírito ao nascimento, nós extinguimos dessa forma a reencarnação. Mas será que o Antigo Testamento traria outros posicionamentos sobre a reencarnação? Sim. Livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Doroler vedorba, uma geração vai e uma geração vem, mas a terra sempre permanece. Nasce o sol se põe e apressa-se e volta para o lugar onde nasceu. O vento vai para o sul, o vento gira para o norte, continuamente vai girando, fazendo os seus ciclos ou círculos. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. O que significa esse texto? Toda geração que se encontra debaixo do sol, isso implica dizer, tudo aquilo que está diante do sol material, toda a matéria do mundo permanece sob a terra. Mas nós obtemos uma segunda proposta, observar um sol espiritual, para nós, Jesus, refletindo a sua luz, tal qual a lua no anoitecer, tal qual a luz que vem em direção às trevas dos nossos espíritos. Nós implicamos dizer que o sol se põe e o sol nasce, e assim no Egito Antigo nós obtínhamos um símbolo, o escaravelho. Todo mundo que já assistiu o filme A Múmia, ou tem qualquer contato com a cultura egípcia, encontra
o escaravelho como um dos símbolos importantes. Ele era colocado nas múmias bem aqui, no centro do peito. Uma vez na África, eu vi um escaravelho, ele também é chamado de besouro, rola estrume, e ele estava de ponta cabeça assim, caminhando, e ele empurrava uma bolinha de estrume. E ele ia por centenas de metros fazendo esse movimento. O símbolo do Egito Antigo com o escaravelho é a ideia de que, junto ao sol, obtínhamos simbolicamente um desses animaizinhos, grandão. Ele fazia com que o sol nascesse e morresse. É colocado no centro do peito das múmias, porque se assim não pudesse adentrar ao reino dos mortos, esse espírito seria necessário ser trazido novamente. O escaravelho faria simbolicamente esse trabalho. Mas ainda diz sobre o vento, ainda diz sobre os rios, e todo esse contexto poderia ter sido inspirado na pergunta 626 do Livro dos Espíritos. Porque assim está escrito: só por Jesus foram reveladas as leis divinas ou naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens tiveram? E os Espíritos respondem não. Elas estiveram em todas as épocas da humanidade. E todos aqueles que obtiveram sabedoria puderam enxergá-las no livro da natureza. É como se Salomão estivesse dizendo: olhe o livro da natureza, a reencarnação se encontra para conosco. Mas será que temos outros versículos no Antigo Testamento? E assim nos diz, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó retorna à terra, com o Espírito retorna a Deus. Foi Deus quem deu o Espírito. E quando nós paramos para observar toda a condução da primeira revelação, para que alcançássemos 3.500 anos depois, o momento da transição planetária, nós encontramos, sem sombra de dúvidas, a preocupação misericordiosa do Cristo com todos os momentos vividos em nossa história. Aquelas vertentes, ramificações religiosas, como, por exemplo, o protestantismo, ou o próprio judaísmo, ou o próprio catolicismo, estariam abandonadas para que nós pudéssemos assumir de maneira a contemplar e glorificar o Espírito de Deus e as leis divinas sobre a terra? Não. Elas continuam sob assistência misericordiosa de Deus. E é isso que a gente enxerga dentro do judaísmo. Ali no século II, um pouquinho depois da partida de Jesus, bem no comecinho do século II, existe um movimento dentro do judaísmo que seria escrever todos os textos que eram transmitidos de maneira oral. Nós encontramos o imperador Adriano proibindo o estudo da Torá e das leis judaicas. Então correm tantos sábios para cada um desses codificar, escrever, pautar o conhecimento que talvez por essa proibição legal poderia ser perdido. Nós encontramos a Mishnah, o Talmud, mas um homem, Rabi Shimon Bar Yochai, ele vai lá para Galileia, entra em uma caverna, fica por 13 anos trancado nessa caverna, e durante esses 13 anos, Rabi Shimon Bar Yochai vai receber toda a parte espiritual da primeira revelação. Ele vai compilar isso dentro de um compêndio de livros que não foi imediatamente escrito, foi organizado e seria escrito depois por Abba. Ele compila o que foi ditado, segundo ele e seu filho, por dois espíritos, o profeta Elias e Moisés, que constantemente se materializavam dentro daquela caverna. E é interessante que no Talmud nós encontramos uma série de reuniões onde, quando as dúvidas estavam exauridas sob a forma de conhecê-las, realizavam reuniões com os espíritos que se materializavam, e entre eles o profeta Elias, para trazer as respostas. Nós encontramos então a reencarnação estando com suas raízes bastante
profundas na primeira revelação. Não claras, mas explícitas. Explícitas para quem conhece essa forma de linguagem. Mas nós não pararíamos por aí. No século XVI, Rav Yitzhak Luria, na Europa, iria resgatar todo esse conhecimento. Escrever 8 livros que falam diretamente sobre a reencarnação. Entre todos esses elementos, o livro mais importante, o Portal das Reencarnações, Sha'ar Gilgulim. Ele vai nos dizer sobre os ciclos, como o ciclo trazido no livro de Eclesiastes. A água do rio descendo ao mar, retornando, o sol nascendo ou morrendo. Ciclo das reencarnações, portal das reencarnações. Uma forma que dá origem à palavra Gilgula Neshamot, o ciclo das almas no mundo. Mas será que a condução misericordiosa do Cristo para com todos os seus tutelados aí se encerraria? Não, na primeira revelação, 50 anos antes de encarnar Allan Kardec, é enviado um outro missionário, Baal Shem Tov. Ele explica todo o livro da Kabbalah, que é quase impossível de ser compreendido para a maior parte de nós, de maneira que todos os judeus pudessem se debruçar sobre o ensinamento da reencarnação, preparando o mundo para receber Allan Kardec e, igualmente, os filhos de Israel. E como era isso ao tempo de Jesus, para adentrarmos ao Evangelho? Nós encontrávamos um judaísmo um tanto quanto plural na sociedade. Nós tínhamos, por exemplo, os essênios, que falaram, não, deixa o templo de Jerusalém para lá. Vamos embora e vamos levar a biblioteca do templo de Jerusalém. São os pergaminhos do Mar Morto. O templo de Jerusalém está maculado, está impuro. A gente precisa fugir do mundo. Nós encontramos um outro grupo, samaritanos, que falaram, não, esse templo não. A gente tem um outro, no Monte Garizim. Já tinha 1000 anos de disputa, de guerra. Ninguém mais lembrava porque irmãos samaritanos e judeus estavam brigando. Nós encontramos os zelotes que falavam, peraí, vamos resolver isso com a espada. Vamos matar todos os romanos que estão nos subjugando, principalmente as lideranças. Nós encontramos outro grupo, os fariseus, que falam, nós somos detentores da pureza da lei. Vamos concentrar em um ciclo de estudos e não transmitir a todos. E um último grupo, que são os saduceus. Os saduceus, diz-nos o Talmud, que há pouco tempo antes de aparecerem na história, nós encontramos um grande sábio, Rav Shimon HaTzadik, e ele sempre trazia a Mishnah número 3, que diz, sejam bons servos, sirvam sem almejar o reconhecimento de seu Senhor, sirvam em todas as hipóteses, mas não esperem o reconhecimento na terra. Esse reconhecimento virá na vida após a morte. Mas Rabi Shimon transmite esse conhecimento para Antígonos. Antígonos tinha 2 alunos que estavam um pouco rebeldes, Baitus e Tzadok. Baitus e Tzadok começam a falar, peraí, esse negócio de receber o mérito no mundo vindouro não está com nada. Eu quero dinheiro, eu quero poder, eu quero reconhecimento. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar um movimento dizendo que não tem nada desse negócio de vida futura. A gente pode comprar os cargos, a gente tem dinheiro. A gente compra os cargos do Templo de Jerusalém, do Império Romano, e assim são instituídos a maior parte dos sacerdotes. Quando a gente enxerga em Paulo e Estevão, Atos dos Apóstolos, Saulo com amizade com esse espírito de Tzadok, porque nós encontramos eles tão próximos, e Tzadok se era tão amigo, deixando Saulo quando se converte ao cristianismo. Porque a ideia dos saduceus é que o Império Romano obtinha marionetes dentro do povo judeu. Para cumprir a sua vontade, fazia com que todos esses sacerdotes impusessem ao sinédrio uma lei segundo a sua forma de interpretação. E os
saduceus, que tem origem nos discípulos de Sadoc, esses não queriam a reencarnação, queriam apenas o poder. Quando nós encontramos isso, nós começamos a entender quem é Nicodemos. Porque quando no capítulo 3 é trazido João, no capítulo 3 do Evangelho de João é trazido Nicodemos, é escrito assim: um fariseu, uma autoridade entre os judeus. Isso implica dizer, ele estava bem pertinho dos saduceus. Ele estava na condição de que, para a manutenção do seu poder, precisava estar subjugado não à lei divina, mas aos seus interesses pessoais, junto aos saduceus, que não eram reencarnacionistas. Ele veio à noite a Jesus e disse: Mestre, sabemos que em sinais da parte de Deus, porque ninguém pode realizar sinais tão miraculosos se não estiver com Deus. E nós nos lembramos do senador Públio Lentulus, que vai ao entardecer, à noite, encontrar Jesus. E a gente acha que foi Nicodemos, a gente acha que foi o senador Públio Lentulus no livro Há 2000 anos. Mas eu trabalhei há alguns anos, Dona Eulália aqui presente, nossa amiga querida, na cidade de Barreiras, no grupo espírita Joana de Ângeles. E trabalhando no atendimento espiritual, por vezes no ATE aqui do grupo Paulo Estevão, seu Arlindo, tem uma referência de trabalho aqui no Ceará, e ia por vezes um rapaz. Esse rapaz saía do ponto de prostituição, onde ele realizava o uso de drogas, e ele ia até o centro espírita. E todo mundo olhava assim, de cara muito fechada para ele, porque ele ia com aquelas roupas que ele se encontrava na rua. Mas ele era conduzido por um espírito, muito próximo a ele, e por poucas vezes ia. Me faz lembrar quando Chico Xavier estava em Pedro Leopoldo, numa reunião de desobsessão, e entra um senhor, senta-se pertinho de Chico, acende um cigarro, eram abertas as reuniões, e começa a fumar, e todo mundo começa a olhar feio para ele. E Chico, olhando o comportamento das pessoas, olha para aquele rapaz e fala: você pode soprar a fumaça aqui no meu rosto, por favor? Ele estava no local certo, ambos, num atendimento espiritual. Talvez eu não estivesse pronto a recebê-lo no meu grupo. E a gente olhava assim, um pouco incomodado, e ele tinha dificuldades de se expressar devido a todo o processo obsessivo. Ele foi por 2 ou 3 vezes. Um dia eu estava na minha casa, saí pela porta, estava esperando o meu irmão, e passa esse senhor gritando na rua, com uma multidão de espíritos ao seu entorno. E ele gritava e falava alto no meio da rua. Quando ele me viu, ele silencia e vem andando bem tranquilamente. Ele se relembrou do centro espírita que por vezes ele ia. Eu fiquei com vergonha. E eu pensei: o rapaz que mora aqui na frente está no meu grupo de estudo. Se alguém me vê conversando com ele, o que vão pensar de mim? Eu conversei rapidamente, ele foi embora. Eu entrei na minha casa e eu comecei a chorar, porque eu pensei: eu me envergonho do Cristo. Eu ainda saio apenas nos entardeceres para encontrar Jesus, como Nicodemos o fez. Mais tarde eu vim saber que o espírito que levava a ele era o seu pai, que era o doador do terreno onde foi construído a sede do grupo espírita Joana de Ângeles. Então, Nicodemos diz: eu ainda tenho vergonha dos seus ensinamentos. Por isso, talvez, Nicodemos vai receber uma bronca de Jesus, quando Jesus explica a reencarnação. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes em verdade, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar a segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Jesus irá trazer: em verdade, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne,
mas o que nasce do Espírito é Espírito. É necessário que nasçam de novo. Jesus trouxe o versículo 12 do livro de Eclesiastes, quando falou: o que é pó, retorna ao pó. O que é Espírito, retorna a Deus. Jesus está parafraseando com um doutor da lei as escrituras que todos os doutores, que todos os senhores fariseus do conhecimento poderiam obter. Mas como assim nascer da água? Algumas vertentes protestantes vão dizer que é o batismo da transformação do Espírito. Quando eu morei em Israel, eu acordava às 5 horas da manhã, não por vontade, mas porque passavam batendo em todas as portas dos quartos na Yeshivá, onde se estuda para ser rabino. E a gente então acordava e ia fazer esse banho de imersão às 5 horas da manhã, para depois ir para as preces. Então, a gente entrava num banho ritual que chama-se mikveh, para que todas as impurezas do espírito pudessem permanecer na água. Então, a água tem o sentido da purificação? Exatamente, como trouxe Noé no livro Gênesis. Quando nós encontramos o mundo repleto de impurezas e o dilúvio vindo para purificar todo esse processo das impurezas espirituais e da maldade que habitava naqueles momentos em nossos espíritos. Um símbolo do Antigo Testamento. Estão corretos aqueles que dizem que temos que renascer da água, e no sentido não do batismo como ritual, mas no sentido das origens da purificação do Espírito? Estão. Só que tem uma outra forma de nascer da água. Qual é essa outra forma? Quando o nosso espírito encarna e entra mergulhado no líquido amniótico. E a gente nasce em um corpo com 70% de água. E qual é a proposta, nos dizem os espíritos? Que o nosso espírito venha se purificar nas vicissitudes, nas provas e expiações de um mundo material. Então é certo dizer que precisamos reencarnar? É mais do que certo. E Jesus aqui, ele diz outro versículo do livro de Eclesiastes: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, para onde vai. Assim acontece com os homens. Ele trouxe o terceiro versículo do livro de Eclesiastes, capítulo 1, quando fala que o vento vai, faz a volta, ninguém vê por onde. E só falta Jesus dizer: nesse momento você acredita, porque se você me procurou, porque reconhece os sinais que são feitos e não poderiam estar afastados de Deus, e mesmo assim não estão compreendendo, diz na continuidade do capítulo 3, a interpretação da lei prática que eu venho trazido sobre o dia do sábado, sobre a caridade, sobre recorrer às curas no dia de Shabat ou etc. Meu filho, apenas acredite e obtenha a compreensão de que por mais que ainda não tivéssemos o livro dos Espíritos, ainda não tivéssemos o livro dos médiuns, ainda não tivéssemos a codificação espírita, o conhecimento era dado desde os tempos de Moisés. Fez diferença saber sobre a reencarnação para Nicodemos? Encontramos no Talmud um homem de nome Nakidmon ben Gurion, Nicodemos, filho de Gurion. Não temos como assegurar que é Nicodemos, mas é dito que era um fariseu, de grande estatura espiritual e de grande poder diante dos homens. No capítulo 7 do Evangelho de João, vai ser descrito que Nicodemos iria então não obter mais a vergonha do Cristo. Ele iria entrar em embate com os saduceus para proteger Jesus no tribunal onde ele seria acusado. Nós encontraremos no capítulo 19 o mesmo Nicodemos oferecendo cerca de 30 quilos de bálsamos do mais alto valor para que pudesse então embalsamar o corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para Nicodemos saber sobre a encarnação,
fez com que houvesse o movimento interior de que ele pudesse enfrentar as dificuldades que o mundo impunha. E no seu caso, era o poder, era a exposição de sua condição pela condição financeira que ele obtinha. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, vai nos trazer mais alguns detalhes sobre essa passagem. E vai nos falar, Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier, que nós encontrávamos André e Tiago junto de Nicodemos e Jesus. E eles perguntam: mas Senhor, pode explicar um pouquinho melhor esse renascimento? E Jesus fala: mas vocês ainda não compreenderam? Como diz Salomão em Eclesiastes: cortamos as árvores e elas renascem. Faz parte da lei da natureza. Todo corpo é uma veste. A veste um dia acaba rota. E assim é necessário que o Espírito prossiga para novas vestes, depurando o seu espírito. E Tiago e André se voltam para Jesus e perguntam: mas Senhor, se o corpo é uma veste, porque eu ando pelo mundo e vejo pessoas caminhando com vestes rotas, alguns sem o braço, alguns com aleijão, alguns com as deficiências intelectuais, qual a razão disso? E nós poderíamos achar que é uma pergunta inocente de André e Tiago, mas essa pergunta está no capítulo 33 do livro de Êxodos. Moisés faz essa pergunta a Deus: Senhor, por que a tua misericórdia é derramada em abundância somente para alguns? E qual é a resposta do Espírito que responde em nome de Deus? Ainda não está pronto para entender. Darei a minha misericórdia àqueles que assim eu almejar. Cada espírito, um universo íntimo. E Moisés, mesmo na sua condição de iniciático, e segundo Emmanuel, trazendo a ideia da reencarnação do Egito Antigo, porque foi tirado das águas do rio Nilo e foi criado pela filha do faraó, como um iniciado do Antigo Egito. E aqui a resposta, trazida por Jesus, dizendo sobre essa revelação, que poucos entendem. Eu vou dizer uma coisa, Tiago e André. Aquela pessoa que cometeu um homicídio, agrediu a muitos com a sua mão direita, é melhor que nasça sem ela, para que não haja o escândalo. Aqueles que abusaram das posições de poder, de mando, das posições financeiras, é necessário que nasçam como servos, para então serem educados pela lei divina. E André e Tiago falam: mas Senhor, veja só, se sempre alguém precisa pagar, haverá alguém cometendo uma transgressão. Nós entramos em um ciclo sem fim para a dor no mundo. Jesus volta-se para André e Tiago e fala: como vês a redenção espiritual escrita na lei? E é respondido: darás olho por olho e dente por dente. Jesus, sorridente, diz Humberto de Campos, olha para André e Tiago e diz: acima de todas as leis, eu direi que existe o amar a Deus sobre todas as coisas. O amor como obra de redenção na humanidade. E se antes compreendiam que era o olho por olho e dente por dente, hoje eu lhes digo que um único gesto de amor e caridade cobre uma multidão de pecados. Trazendo os seus ensinamentos àquele núcleo, inaugurando no Evangelho a era que nós viríamos obter as explicações com a publicação do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o céu e o inferno, de todo o processo da reencarnação. E nos diz Emmanuel: num mundo de aflições, é preciso saber como compreender a reencarnação para nos impulsionar diante das dores em favor dos caminhos que trazem a redenção do Espírito. Trazer esses caminhos para a redenção. E para isso nós trazemos a história de um espírito muito querido, amigo de todos nós e trabalhador incansável no plano espiritual. Ele nasceu numa cidade do interior de Minas Gerais, Ituiutaba,
E esse ano fazem 35 anos do seu desencarne. Jerônimo Mendonça nasceu com 10 irmãos, numa família muito pobre, com todas as dificuldades. Ele mal tinha dinheiro para andar calçado na sua infância. Às vezes conseguia uma bota velha que alguém lhe dava. Jerônimo Mendonça, ele era naturalmente um galanteador. Ele acordava pelas manhãs e ele batia no seu peito e dizia: eu sou o rei das selvas, Tarzan. Ele fazia isso em frente ao seu espelho. Na sua infância teve contato com um senhor protestante, torna-se protestante, e como protestante, a Jerônimo Mendonça diz que encontrou o respeito a Deus. Mas o protestantismo não trouxe todas aquelas respostas que ele procurava. Jerônimo Mendonça, então, começou a conversar com seu vizinho, que era espírita. Aquele vizinho levou ele ao centro, ele passou a participar dos grupos de estudos, e um dia ele vai assistir uma palestra de um palestrante de fora. E o palestrante vai mudando o seu rosto, se emociona e diz: Tarzan, segura no cipó da fé, porque a floresta da dor vai começar. Ninguém entendeu nada. Se eu falasse isso aqui, acabou o convite, né, Gabriel? Nunca mais. O menino está claramente obsediado. Mas Jerônimo entendeu, se calou e aguardou. Ele era muito querido por todos. Um vizinho dele resolveu dar um terno branco, que nem os que o Elahá ia para os bailinhos de terno branco na sua juventude. Deu um sapato bastante ilustrado e ele foi assistir um filme, O Vento Levou, mais curto que minha palestra, 3h30. E quando ele vai ao cinema, não tinha lugar para ele sentar. Ele fica de pé com outros amigos, depois de 3h30, quando termina o filme, ele não consegue mover os seus pés. Ele seria diagnosticado com artrite reumatoide. Jerônimo Mendonça, até hoje, um espírito de muita alegria e felicidade, sempre traz uma razão para nós rirmos. Eu digo que primeiro ele tira-nos o riso e depois as lágrimas com o teor da sua mensagem. E ele, então, diz que não sabe o que doía mais, ver sua mãe tendo que cortar aquela calça que não saía do seu corpo por conta da paralisia nas pernas, ou as suas pernas totalmente paralisadas. Ele foi diagnosticado com artrite reumatoide, naqueles dias sem nenhum tipo de tratamento, ficou tetraplégico em uma cama ortopédica, onde posteriormente ele perderia as 2 visões, teria problemas circulatórios, tinha que tomar 20 comprimidos de Zordil por dia, sentia o seu rosto e o seu corpo pegando fogo a todos os instantes. Era colocado aqueles 2 ventiladores voltados para ele para tentar amenizar um pouco daquela dor. A dificuldade de respirar fazia com que fosse colocado um travesseiro de areia de 20 quilos no seu peito. E ele sempre muito alegre. Fez palestras em 5 estados. A senhora conheceu Jerônimo, dona Eulália? Pessoalmente, não. Fez palestras por 5 estados brasileiros, fundou 2 centros espíritas, ditou 6 livros, gravou 2 LPs, fundou uma creche, quando um dia ele vai até o Chico. Ele ia a cada 15 dias. E às vezes as pessoas encontravam ele na rua e perguntavam, não tínhamos as fotos tão acessíveis: você é Chico Xavier? E ele falava: não, Chico Xavier é um sol, eu sou um batráquio em sua lagoa, eu sou só um sapo na sua lagoa. E ele, então, disse para o Chico: eu estou querendo fundar uma creche em Ituiutaba, as crianças estão morrendo de inanição. Ah, Jerônimo, você está na mesma vibração que o Roberto Carlos, o cantor. Ele foi embora e lá em Ituiutaba ele pensou: Chico, não desperdiça palavras, eu vou procurar Roberto Carlos. Pega aquela Kombi com seus amigos, vai até o Rio de Janeiro, o Canecão. Tinha um show do Roberto Carlos. Quando ele começa a descer, tirar aquela maca com ele deitado, o gerente ali da portaria fala: Jerônimo Mendonça, você aqui? Falou: você me conhece? Falou: eu te conheço, eu vou no Chico, já te vi várias vezes por lá.
Ele falou, o que você vem fazer? Eu falei, eu vim ver o show. Ah, você tem ingressos? Não. Então, espera um pouquinho que eu vou falar com o Roberto Carlos. Ele entrou e falou, tem um amigo muito próximo do Chico, Jerônimo Mendonça. Ele veio para conversar com você. E ele está aqui na porta. Falou, coloca ele no melhor lugar com seus amigos. Ele assiste o show. O Roberto assiste, não porque ele era cego, ele ouve o show. E Roberto Carlos recebe ele, então, após o show. Roberto Carlos olha para ele e diz, e aí, bicho? Fala, que bom, somos todos do mesmo zoológico. E ele, então, é acolhido por Roberto Carlos, que diz, passa amanhã na minha casa, eu vou te dar um cheque. Dá um cheque de 1 milhão de qualquer coisa, de dinheiros da época. Ele termina aquela obra, reforma um monte de centro espírita na região. Ele tinha uma Kombi que tinha não bicorporeidade, mas ela estava em todos os lugares de Tuiutaba. Nela estava escrito, fora a caridade não há salvação. Jerônimo Mendonça, dentro das suas condições de aflição, jamais perdeu a alegria de viver, por reconhecer na reencarnação e nas aflições a dificuldade como um aguilhão a impulsionar o espírito consciente dos deveres na terra, em favor do bem a todos. Ele, certa feita, seu irmão que andava em alta velocidade na Kombi, devia ser uns 80 km por hora, eu imagino, ele estava indo para Uberaba, e ele disse para o seu irmão, Pico, meu irmão, a gente está indo para Uberaba, mas eu quero ver o Chico Xavier, e não Emmanuel. E nós encontramos Jerônimo, no processo de lidar com o aguilhão das dores e das aflições para compreender o processo da reencarnação. Ele vai uma vez ao Chico, seu coração já estava com hemorragia, ele tinha um médico junto com ele para assinar o atestado de óbito. Ele vai até o Chico e ele diz para o Chico, Chico, e o Chico pergunta, está tudo bem, Jerônimo? Está tudo bem, Chico. Está tudo bem, Jerônimo? Está tudo bem, Chico. Está tudo bem, Jerônimo? Não está nada bem. Meu coração está por um fio. Que bom que seu coração está por um fio. Existem fios de algodão, fios de nylon e fios de aço. E é o trabalho que engrossa os fios da vida. Você está parecendo uma rosa, meu filho, todo cheio de sangue. E a gente precisa tomar cuidado para uma rosa não despetalar. Pediu para que as pessoas mais próximas dessem um beijo no rosto de Jerônimo, entregando todo o amor. Ofereceu um passe a Jerônimo Mendonça, imediatamente é estancado aquele processo hemorrágico, e Chico olha para ele e diz, pode fazer a explanação do Evangelho nessa noite. E ele pensa, mas eu acabei de sair de uma quase morte, o Chico já está me mandando trabalhar. Ao final, Chico tem uma conversa com ele, e diz assim, sabe, meu filho, todos olham para você como coitadinho, e você aceitou a condição da autopiedade na sua encarnação, com as dores vividas, que não são poucas, mas são redentoras. Quando ele foi ao Zé Arigó, Dr. Fritz disse para ele, o seu problema é um problema de 3 Cs, calma, karma e cama. Ele necessitaria passar por toda aquela provação. Jerônimo Mendonça se levanta após a sua encarnação, trazendo toda a contribuição pela compreensão proporcionada pelo Espiritismo. Em todas as dores, uma oportunidade de revisitarmos o nosso passado sob um olhar renovador. De todas as formas de enxergar o mundo como um educandário com perfeitas lições, onde quanto mais dor, mais mérito, quando assim persistimos na tarefa, sem reclamar, sem autopiedade e com todo o amor de Jesus e dos bons espíritos a nos inspirar. A reencarnação no Evangelho, trazida na lição de Nicodemos, sem sombra de dúvidas, é um desafio para os nossos dias, porque aqui nos encontramos com as dores, as aflições e o passado a nos visitar, sempre na proposta, sempre na condição de oferecermos os maiores esforços para, quem sabe, um dia sermos acolhidos como
o gigante deitado. Se diz empobrecido trabalhador no plano espiritual, mas levando uma luz que tem atendido a todos os espíritas que fazem suas preces. E ele, como é um espírito engraçado, eu costumo dizer, pode fazer prece para Jerônimo Mendonça. Se ele, quando era paralítico, viajava o Brasil todo para socorrer as pessoas, imagina no plano espiritual. E ele, por vezes, me responde, lá vem você, me dá trabalho de novo. Muita paz a todos e muito trabalho.